Gente, eu trago hoje na minha cama, maravilhoso, ele que comanda já há um bom tempo, é um dos nossos maiores sucessos aqui de Governador Valadares. Comandar o caso de polícia, meu amor, não é para qualquer um. Vale lembrar que o traste do Juscelio Araújo também passou por lá e fez também a sua história comigo da minha cama, levando muita intimidade para vocês. O Ayrton Senna, meu lindo, obrigado por você estar aqui Obrigado. hoje. Vamos começar com uns babados fortíssimos, querido, que a gente é desse. Você é um cara do rádio, correto? Sim. Como que o caso de polícia chegou a ter a sua pessoa? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu fico Tá feliz demais de estar aqui. confortável? Estou confortável aqui, tá tudo Adoro. ótimo. Nunca pensei que seria tão bom estar na cama com você. Amo, adoro. Muito bacana. Então, Lu, eu acho que justamente chegar ao caso de polícia foi o resultado de muito trabalho no rádio. Sim. Né? Porque a gente sabe que TV e rádio são ambientes... Linguagens diferentes. São canais... Eu sempre digo, né? No rádio, por exemplo, nós não substituímos, nós não adicionamos. A gente substitui. Sai um, entra o outro. E... muito bem, graças a Deus, consolidado no rádio aqui em Governador Valadares, diretor da 104 FM na oportunidade. Eu acho que esse trabalho, de certa forma, não com falsa modéstia aqui, ou modéstia sim, à não, parte, a gente sabe que é sucesso. de um absoluto. trabalho bacana no rádio, e quando pintou a oportunidade de uma renovação, no caso de polícia, meu nome acabou sendo lembrado como uma aposta. Né? O pessoal precisava... Como você falou, o Juscelio Araújo já tinha passado lá. Porque, assim, eu vou fazer um paralelo de vocês dois. Vocês lidam com notícias reais e, às vezes, até um pouco, para não falar constantemente, pesadas, Sim, pesado. mas sem perder a leveza. Porque você e o Ju sempre estão com um astral muito bacana. E você levar informação para quem está em casa do que aconteceu, da criminalidade, de fatos que acontecem, às vezes a gente tem que filtrar muito para nem sempre ficar o juiz, vou colocar assim. Isso aí. A gente, quando eu fui convidado para o programa, inclusive o editorial tinha mudado também. Nós tínhamos um novo jornalista cuidando desse editorial, e nossa reunião de pauta foi justamente essa, que a partir daquele momento nós faríamos um jornal policial, um noticiário policial de uma forma diferenciada, né? Então, a gente tem na história da televisão o apresentador, que ele é o juiz, ele é o executor. Exatamente. E ele xinga ali. Grita e berra. Principalmente programas policiais, né? Sim. Mas eu acho que até o nosso querido Marcelo Rezende, antes de um tempo depois, ele tinha uma certa pitada de humor. Que o consagrou, inclusive. Exatamente. E assim, ele não deixava de emitir a opinião dele, ele não deixava de ter o toque de humor dele, porque quem está em casa quer informação. Sim. Mas de uma forma mais suave. Eu acho que eu tive o privilégio de ter a oportunidade de... Nós fazemos um programa ao vivo. E tudo tem... Na verdade, o prognóstico é de tudo dar errado no ao vivo e não dar certo. Você sabe muito bem, pela sua experiência de televisão. E eu me lembro que nas reuniões, até esse dar errado, né, a gente fazia isso de uma maneira... como bastidores, cena de bastidor. Porque hoje essa fórmula engessada... é muito formal na TV. Isso vai por água abaixo. Sim, ela não atinge mais, eu acho, no meu entender, o consumidor, o telespectador, que quer algo mais próximo. Então, real. Sim, então mesmo em meio, por exemplo, na edição de ontem do programa, a gente teve um programa bem pesado, como você falou, teve um índice de violência muito grande em Governador Valadares. Por ser ao vivo, na hora que a gente estava executando o programa, houve um homicídio, e as informações, nós temos 2 repórteres policiais que estavam na rua e foram mandando as informações, mas mesmo assim, depois de dada essa notícia, eu tenho a liberdade por parte do diretor do programa de abrir o Facebook, de ler os comentários das pessoas, de ir até o WhatsApp, fazer uma brincadeira ou outra, porque depois de 2 anos e meio que eu estou lá,
O próprio telespectador me manda vídeos engraçados, coisas que bombaram na internet. Essa proximidade que deixa o programa ficar mais leve em cima dessa criminalidade, infelizmente, existe no mundo inteiro. Não é só Valadares. Sena, óbvio que tem muita notícia que eu falo que é pesada, que mexe com a gente. Mas já teve alguma notícia que, eu não posso dizer que uma supera a outra, que te deixou bem assim, arregaçado quando você chegou em casa? Sim, hoje eu consigo absorver melhor, mas no início, por mais que a gente tente fazer profissionalmente, é uma cena que toda vez que eu vejo essa cena, estou melhorando com o tempo, conseguindo absorver, que é a mãe que chora ao lado de um filho morto. Nossa Senhora. É um dos choros mais, assim, doídos, porque é aquele choro de uma mãe. Aí não vamos falar aqui o que o cara fez, independentemente. É mãe. É mãe. Mãe. E por algumas oportunidades ali, durante até mesmo a edição do programa, ou muitas vezes também eu acompanho junto com o telespectador algumas matérias, que elas vão chegando em tempo real. E às vezes eu sou pego de surpresa, porque na hora que mostra ali, às vezes um caso de um homicídio, e a mãe vem, ela é quem se debruça ali no corpo, e a mãe chora pelo filho, e ela grita o nome do filho. Eu ainda não sei lidar muito bem com essa situação, é doído. Umas 2 vezes com o Juscelio, teve um acontecido, a gente foi levar o Higino, né? Roberto Higino, e aí eu confesso a você que eu não tenho estrutura psicológica para estar perto ali, não. E uma vez eu vi uma cena de uma mãe, como você disse, bem pesada, porque assim, eu falo, mãe nenhuma nasceu para enterrar um filho. Não é o curso natural da vida, né? Não é o curso natural da vida, e é uma dor que você não consegue tirar do peito dela e ter, né? E fora as coisas porque mãe educa. Sim, eu me lembro de uma mãe, Lu, que ela aconteceu o fato, né, o homicídio, o filho foi assassinado, e parece que o pessoal avisou na casa dela, e ela veio subindo a rua falando, não é ele não, eu tenho certeza que não é ele mudou, ele tinha parado com isso, porque a mãe sabe, né, que o filho está nos delitos, geralmente está ali de alguma forma intercedendo para que esse filho saia da vida da criminalidade. E a gente, vou dizer que teve a infelicidade de pegar um momento em que ela viu o corpo e que ela realmente viu que era o filho dela. Então eu me lembro que nesse dia eu saí ali do programa e aquilo não saiu de mim. Não desliga. E eu estava ali dentro do carro, indo caminho para casa, falando, nossa, meu Deus, será que aquela mulher tá bem? Não, o que aconteceu? Que a gente quer ajudar. E eu cheguei em casa e aquilo ficou remoendo em mim. Eu lembro que eu falei com a produção do programa, falei, gente, não vamos mostrar mais esses vídeos aqui das mães. E hoje a gente mostra até no sentido de alertar, porque como você disse anteriormente, nessa nova fase, ao invés de julgar o indivíduo criminoso e que vira notícia ali no programa, a gente quer que esse cara tenha uma segunda chance. Isso. E aí é que eu entro na próxima pergunta, Sena. Eu lido com muitos jovens no mundo da moda e tal, acabo me tornando um pai, e eles me pedem muitos conselhos e tal. Alguns seguem, outros não seguem, outros tropeçam lá, outros voltam, pedem desculpa e a vida segue. Na sua opinião, como um jornalista, o que você acha que no mundo de hoje esses jovens saem da linha que a mãe educou, que a mãe quis e que a mãe sonhou? Tá, nós temos aí, vamos dividir esses jovens então. Nós temos 2 jovens em potencial nesse caso. Nós temos o primeiro jovem, que é o jovem de periferia, é o jovem de comunidade, em situação de vulnerabilidade. E esse jovem, ele é puxado pelos criminosos, pelos traficantes, pela criminalidade da região ali, para trabalhar. Esse jovem, isso é sinônimo, morar na periferia, morar na comunidade. Eu tive pai e mãe pobre, eu vim de uma infância muito humilde, graças a Deus, né, conseguimos passar por essa fase de adolescência, de juventude, sem mexer com nada errado. Isso não é sinônimo. Porém, esse jovem hoje, o que nós vemos? Ele não tem programas de ação, eu digo, oficinas de cursos profissionalizantes nos bairros. Vamos pegar uma escola dessa, vamos fechar parceria com alguns instrutores, aí vamos lá,
dentro do curso de artes visuais, audiovisual, ao mais braçal, né? O mecânico, o pedreiro, Sim, que são sim. profissões que as pessoas ganham dinheiro rápido e muito dinheiro. Me E podem corrija se eu empreender. estiver falando coisa errada. Acho que em Salvador, que tem aquele projeto Afro-Reg, que tem No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro Afro-Reg, também, que tem Salvador. tudo, várias oficinas Sim. durante o dia. Sim. Porque Música. eu vou fazer uma ponte ao meu emagrecimento. As pessoas querem o fácil. Sim. Elas querem E sempre vão querer o fácil. o rápido, o fácil, o prático. Elas não querem o que é o período mais longo, mas porém o mais saudável, vamos colocar assim. Então vamos lá. Então a gente tem essa falha governamental que a gente não vê. Um ou outro, o Afro-Reg é um grande exemplo de programa. Em Salvador, na Bahia, inclusive, eles têm alguns programas, mas a nível municipal, numa cidade como Valadares, por exemplo, eu digo municipal no sentido igual a gente, que 290 mil, 300 mil habitantes, a gente não vê. Geralmente o jovem, para ele fazer um curso, ele tem que pagar. Sim. E a gente sabe que muitas vezes as famílias mais humildes não têm essa condição, e antes que esse jovem tenha uma oportunidade, ele já é puxado principalmente pelo tráfico de drogas, que é 90% dos crimes que a gente mostra no caso de polícia, tem como base o tráfico de drogas. Eu estava gravando no Mazinho, e aí eu saí da minha casa, que é do lado do Mazinho, e um foguetório. Falei assim, gente, o que é isso? Acabou a quarentena e tal. Aí um cara virou e falou assim, não. Mataram um cara. Traficantes de uma facção comemorando a morte de outro. Exatamente. Inclusive no programa, na edição de ontem, nós mostramos isso, o pessoal mostrando dinheiro, notas de 100, falando, ó, estamos comprando uísque para beber hoje à noite para comemorar a morte de fulano. Então Valadares hoje, na criminalidade, ela está no nível de capital, não perde para cidades grandes. Nós tivemos um fim de semana com 9 homicídios. Nossa. De sexta a segunda-feira, 9 pessoas foram assassinadas no Governador Valadares. Continuando na pergunta que você fez, o segundo jovem é o jovem que começa ali a fumar maconha na balada, dali ele passa para cheirar cocaína, e infelizmente em alguns casos esse jovem ele passa para drogas mais pesadas até chegar no finalmente, que é o crack. Né? Outro pesado demais. Demais. Outro dia eu parei no sinal, um rapaz advogado, estudamos juntos quando eu fazia faculdade de publicidade, eu me lembro que ele fazia direito e tudo, pedindo dinheiro no sinal porque era viciado em crack. Né? Mas é um jovem que lá atrás começou na balada, fumava uma maconhazinha, era bonitinho, era bacana. A gente sabe que algumas pessoas têm a predisposição ao vício. Então eu faço essa separação, né? Desse jovem de comunidade para esse jovem que começou como entretenimento, né? A droga ali de uma maneira de diversão, e ele acaba se perdendo no caminho e depois ele vira caso de polícia também. É o que briga com a mãe, é o que rouba, furta dentro de casa, é o que vende o carro do pai e toca na boca de fumo. Acho que recentemente teve um caso de um cara que ligaram várias vezes para a polícia porque ele estava batendo na mãe por conta de droga, ia lá, prendia e soltava, e de novo ele batia. Gente, até a pessoa ter a consciência que ela precisa do tratamento, é um processo. E olha só, Lu, longo. nesse caso que você está falando, a própria mãe, quando deu a entrevista, ela queria que ele ficasse preso, porque ela não aguentava mais o filho. Para uma mãe não aguentar mais conviver com o filho... O sofrimento é muito pesado. O sofrimento é muito pesado. E ela falou para ele assim, olha, eu quero que ele fique preso, ou que ele vá para uma clínica, mas dentro de casa, nas condições que ele está, não dá mais. Né? As agressões, os constantes furtos, o perigo dos vizinhos, que mãe e pai protege, apesar dos erros. Muitas vezes a vizinhança perde a paciência e pode reagir de uma forma violenta contra esse agressor. De novo, o senso da justiça, né? A justiça pelas próprias mãos, né? Que o povo está cansado. Um detalhe também que a gente pode alegar dessa violência é justamente também penas muito brandas, igual... Sempre que o nosso repórter policial entrevista um policial, um PM ou um delegado, ele pergunta no final, esse sujeito dessa ocorrência, ele já é conhecido da polícia? Lu, 99% das vezes o policial vai dizer sim, ele já passou aqui por tráfico, por furto, por roubo, por violência doméstica, 3, 4, 5 ocorrências e está na rua. E ele está livre mais uma vez. Então ele perde o medo da justiça. Essa justiça é branda com ele. Eu vim de droga, fiquei 2 meses preso, saí. Eu agredi a mulher em casa,
fiquei preso lá uns dias, saí. Furtou o celular de alguém, entrou numa loja armado, não deu nada. Então, esse cometimento de delito, perde-se o medo. Ô, Sena, você falou, eu tenho um excelente relacionamento com todo esse pessoal policial, delegados, promotores e tal, que eu acho um pessoal muito bacana. E como que é o seu, quando você sai na rua? Porque a TV Rio Doce é um canal que liga junto aos populares, de muita positividade, de uma forma muito sadia. E você lida com uma linha fina, Sim. né, que às vezes a pessoa que está à margem, ela pode não te enxergar com bons olhos. Sim. Mas aí que eu faço paralelo de novo, você com o Ju, que vocês são pessoas extremamente agradáveis. Sim. Quando vocês vão para a rua ou vão numa feira, o seu contato com o meio policial, como que é essa relação? Bom, eu vou separar mais uma vez, né? Eu e o Juscelio, nossa linha de trabalho, a gente não é de esculachar ninguém. Eu digo sempre, eu sempre lamento por uma vida. Toda vez que eu mostro um jovem assassinado, antes de falar por que ele morreu, eu lamento pela vida daquele jovem. Porque foi uma vida que se perdeu, que poderia ter uma outra oportunidade. Muitas vezes eu já sei que é conflito de gangues. Mas eu lamento de verdade daquela pessoa ter falecido, ter morrido, ter sido assassinada, sem ter tido uma chance realmente, uma oportunidade em outros caminhos. A gente tem um público geral, estava a caminho agora, inclusive, aqui para a gente fazer essa entrevista. E eu te assisto, viu, Sena? Tô lá no Santa Helena. Aí para num restaurante, rapaz, te assisto todo dia. Tem o povo, o telespectador, mas hoje eu já pago um preço. Eu pago um preço, sim, não é em todos os locais que eu posso ir, não é em todas as festas que eu posso comparecer, não são todos os eventos. Não pensei que fosse acontecer tão rápido, mas a digitalização da televisão fez uma projeção do programa muito maior. E se tem uma coisa que eu sou muito incisivo, é contra o tráfico de drogas. Então, eu estou sempre falando no programa que isso não compensa. Que é um caminho sem volta, eu mostro as mortes, eu mostro os presos. E como a televisão hoje atinge muitos lugares, eu não tenho feedback de como isso está chegando na boca de fumo, no traficante. Né? Porque eu sou um agente que fala contra o tráfico de drogas. Sim, sim. Então hoje, se eu falar que eu vou para um evento, por exemplo, e eu fico ali tranquilo, não fico tranquilo. Não fica. Eu perdi essa tranquilidade. Até porque hoje você é um cara casado, você tem filhos? Sim, tem filhos e tudo, tem as como que preocupações. você blinda sua família em relação a isso? Porque é um mundo cruel. É um mundo cruel, é um mundo difícil. Como que a gente blinda, Lu? Selecionando. Hoje eu fico muito mais em casa do que saio. Hoje eu seleciono os lugares que eu vou. Infelizmente, não queria que fosse assim. Eu seleciono os lugares que eu posso ir. Até bairros, às vezes. Outro dia eu fui num bairro e quando eu desci do carro, eu vi as pessoas conversando, olhando para mim. E pela expressão facial, eu não consegui identificar se eles estavam falando: poxa vida, ali está o centro do caso de polícia, vamos cumprimentá-los. Pô, ali aquele cara do programa ali que fala mal da gente. Eu não consegui, eu fiquei, de certa forma, meio que inseguro. Né? Longe de casa, perto ali, fui fazer uma visita e fui reconhecido naquele lugar. Então, a partir daquele dia, ligou-se uma luz amarela para mim. A gente está no meio das pessoas, a gente está na casa das pessoas todos os dias, então elas sentem íntimas da gente. Do mesmo jeito que tem as carinhosas e que tem as afrontosas e que não entendem que isso é um trabalho da gente. Outro dia eu até conversei com um amigo que faz um trabalho missionário nas cadeias, ele até que me tranquilizou de certa forma, que ele falou: pois eu tive lá para rezar, né, para levar uma palavra espiritual para os detentos, e eu tinha gravado uma matéria anteriormente com esse rapaz. Os detentos falaram: a gente viu no caso de polícia. E ele falou que, inclusive, no bloco que ele estava, eles assistem o programa, o pessoal falou de bom grado: manda um abraço pro Senna lá, que a gente tá assistindo ele aqui todo dia e tudo. Quando eu fiquei, acho que 3 ou 4 anos no Demais, o meu telefone, que eu nunca preocupei de distinguir o telefone pessoal do comercial, era um nível, muita gente que está na cadeia assiste a TV Bloco tal, cela tal. Sempre, os populares mandam beijo. Manda aqui pro bloco tal, cela tal. Quanto tempo nós temos aí? Isso é lindo. YouTube a gente vai falar tudo.
Tá hein? Ótimo, 20 minutos de adoro. gravação, Tá, então eu tenho mais um tempinho aqui. Sena, se você pudesse mudar alguma coisa para, por exemplo, um jovem que você sabe que está ali constantemente no erro e tal, mas que ele quisesse a oportunidade de mudar, você, qual conselho que você daria para ele? Faça o correto. O caminho o caminho é mais difícil. Sim. Você fazer o correto, né? Eu cresci no bairro Santa Terezinha, não sei se você conhece em Governador Adoro! bairro Santa Terezinha. Amo o bairro Santa Inclusive, Terezinha. bairro de Juscelio Araújo, era meu vizinho de... Ó, Rua Curitiba. Curitiba. Adoro. Cresci na Rua Curitiba, em frente ao Juscelio Araújo. Eu me lembro de ter uma infância muito carente, né? E quando você chega numa certa altura ali da adolescência, seus amigos começam a mexer com uma coisinha errada ou outra, compra moto e carro, porque dá muito dinheiro. O crime gera muito dinheiro no crime. O acesso, O acesso é muito rápido. E eu me lembro ali, eu indo trabalhar de bicicleta, eu trabalhava às 5 horas da manhã na empresa, muitas vezes esses amigos de virote me viam e falavam assim, ô Sena, que isso, rapaz, quanto você ganha por mês nessa empresa lá? Eu falava tanto, você ganha isso aqui com a gente numa semana, por que você não entra? Então vem aquilo ali, vinha meu pai e minha mãe falando, ó, nós somos exemplo. Eu tive um pai e mãe que foram exemplo. Né? De trabalhar, de passar aperto, de ter o arroz, feijão, o ovo e a banana. E a dignidade sempre mas junto. a dignidade junto daquilo ali, um pão para cada um certinho ali dentro de casa, 5 filhos, né? Aquela família antiga, 5 filhos. E a gente, todo mundo lá em casa, nós crescemos isso. Ó, não, vamos trabalhar, vamos fazer o correto. Todo trabalho é digno. Né? Eu me lembro que eu entreguei marmita, eu trabalhei em ferraria polindo espora, né? Office boy. Todo mundo já foi office boy. Sempre fazendo alguma coisa até começar no rádio, né? Como um estágio de operador de rádio. E mesmo dentro das emissoras de rádio, eu fui passando por todos os departamentos, né? Até chegar à direção comercial da 104 FM, sempre com dignidade. Então, assim, isso que eu tive dentro de casa, do meu pai e minha mãe, é o que eu falaria para esse jovem. Claro, né, se um jovem vem até mim, se eu puder ajudá-lo de uma forma mais direta, aí sim, é a hora que você pega na mão, você indica um curso profissionalizante, alguém para tomar conta, porque muita gente está morrendo aí, porque infelizmente não teve. Inclusive dentro de casa, famílias desestruturadas. Tudo. Tudo para dar errado. E essa pessoa segue esse caminho de tudo para dar errado. Então, meu conselho faça o correto. Lá no programa eu já mostrei um rapaz que foi morto certa época, e quando a polícia chegou nos pertences dele, ele tinha muito dinheiro. E eu falei, ó, ele não vai levar R$1 desse dinheiro agora. E eu tô falando de jovens de 22 anos, 23. Essa semana a gente mostrou 3 homicídios em Valadares, 17, 25, 30 anos. Jovens. Novo demais. Novo demais. Então vamos pelo lado certo, é mais doído, é mais difícil, mas você dorme... Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Cena para terminar. Na televisão, em Valadares, tá? Eu gosto de colocar em saia justa, mas certamente você deve ter. No seu segmento, quem que você gosta, quem você se inspira, e de nível nacional, quem que você gosta se inspira? A nível nacional, até por ser de rádio, eu sempre gostei muito do Bate. O Marcelo Rezende é aquele jornalista que ele passou por tantas fases, um camaleão, que ele era um concurso, né? E eu acho que fica difícil, até mesmo pra gente pegá-lo como referência, porque ele tinha um estilo próprio dele. Eu sempre gostei muito do Bate, né? Que hoje apresenta um programa de rede nacional. Ele tem aquela linguagem, aquela pegada do rádio. Eu comecei no rádio com 15, 16 anos de idade. Então tá no seu sangue, meu então, amor. tá no sangue. E eu tenho a felicidade de trabalhar em Valadares com grandes nomes. Aqui, seria difícil falar porque cada um tem a sua peculiaridade. Então, por exemplo, nós temos o Nicomedes à frente do Balanço Geral, o Nico. Eu sou aqui. É um cara que vende o peixe bem, tá ali fazendo o programa. Eu fiquei 2 anos com aquele cara. Lá no Balanço Geral. No Balanço Geral. Não tem como não amar aquele ser humano. Sim, muito bacana. E ele passa isso ele da câmera para dentro da casa da gente. Você tem o Carlos Albuquerque, o Carlinho também. Fera, um cara que... só gente boa. Eu me lembro de um vivo que o Carlinho fez com a rede, né? Com a empresa matriz. Fez um ao vivo na época da enchente. E o Carlinho parecia que estava na sala de casa. A gente sabe que o repórter fica nervoso quando entra no link nacional, né?
E o Carlinhos fazendo aquele como se estivesse na sala da casa dele, passando as informações. Então, assim, a gente tem muita... O Alessandro, peso pesado. Essa Então, assim, prostituta. Adoro. Não, tem muito tempo que não me liga, viu? Alessandro, não, nada de vergonha. Me ligava Alessandro. mais vezes, hoje já deu uma sumida. Inclusive o seu Sebastião, o pai dele, assiste o programa todo dia e me manda Eles legal são cena. uns fofinhos. Seu Sebastião. Mas você citou bons nomes. Sim, então, ou seja, a gente tem o Boni, o Washington Bonifácio, sensacional. Então, assim, Valadares é um celeiro de comunicadores muito bom. Você, olha que comunicador sensacional que você é. Júlio Salles, então, assim, eu acho que cada um de nós, no seu estilo, mas quando você está no ar, o seu programa na TV, nas redes sociais, a gente chega mais cedo na televisão e assiste o seu programa, né? Mesmo ali preparando, passando a maquiagem, preparando o microfone e ouvindo a sua entrevista que você está fazendo. Acaba o caso de polícia, eu vou assistir o Júlio Salles para saber o que ele está falando, né? A grade da televisão está muito bacana, na hora do almoço a gente fica ali, põe um pouquinho no Nico, coloca lá no peso pesado. Assiste um pouquinho do Carlinhos, por quê? Porque são tão bons, a comunicação é tão boa. É um mundo que é totalmente apaixonante. Apaixonante. Como esse cara é maravilhoso, apaixonante. Obrigado. Gente, obrigado, tá, meu É isso, lindo? te agradeço, Não meu é lindo. qualquer um, querido, que arrasta se mostra da cama, tá? Como é que chama sua esposa? Miriam. Ô, Miriam, só um pouquinho, tá, querida? Beijo. Beijo, seus lindos.